E quando erram o seu pronome, tipo, em situações cotidianas, assim, como que você reage? Olha, é difícil isso, porque depende muito do meu estado de ânimo, porque às vezes eu tô tão assim cansada, sabe? Porque às vezes a gente tá numa correria tão grande e isso extenua muitas vezes a tua capacidade de reação, porque eu acho assim, quando erram o meu pronome, eu sempre corrijo. E eu acho que a correção tem que acontecer, até mesmo por uma questão de educação. E às vezes eu não consigo corrigir porque eu estou cansada e isso traz uma energia a mais do que assim normalmente necessária para você levar o teu dia. Você tem que parar e sabe, tratar aquela situação para que não seja uma situação agressiva, é, entender qual é a reação da pessoa, enfim, uma coisa que sai da rotina completamente. E às vezes eu não tô assim com essa predisposição toda. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Outro dia eu estava na farmácia, fui comprar um creme, e isso já faz um bom tempo até. Aí a moça começou a me chamar de ele. Eu falei, assim, de repente eu parei a conversa, eu estava falando alguma coisa, eu parei, dei aqueles segundos assim que são eternos e falei para a moça, eu não sou ele, eu sou ela. E aí ela ficou constrangida e começou a me tratar da forma correta. Mas tem situações que, puxa, é complicado. Ontem, por exemplo, eu estava na feira, lá na Praça Cidade de Milão, apareceu uma moça toda entusiasmada, super agradável, sabe, elogiando o meu trabalho. E ela trouxe, já tinha vindo há um tempinho lá, eu expliquei para ela como é que são feitas as joias, já, enfim, ela então chamou outras pessoas para que elas pudessem ver também, sabe, super agradável a moça, super interessada, e começou a me chamar de ele. Mas eu estava tão cansada ontem que eu não fiquei rebatendo ela, eu mostrei o meu trabalho para aquelas outras pessoas e elas foram embora, né? E aí depois você fica pensando, fica aquela coisa assim, né? Puxa, devia ter falado, sabe? Eu devia ter feito alguma coisa. E isso me traz ah, uma certa decepção comigo mesmo, né? Porque eu acho que eu tenho essa convicção que é importante corrigir, né? Outra coisa que aconteceu hoje, inclusive, eu fui lá encerrar uma conta num banco, um grande banco aqui do Brasil, e ah, eu cheguei me identificando na agência como Maria Eduarda. Então, me chamavam de senhora para lá, senhora para cá. E na hora de sentar lá com a moça, com a gerente, que não era da agência onde eu tinha a conta, eu fui numa outra agência, então ela não me conhecia, e aí então eu me identifiquei como mulher transgênero. Ela continuou me tratando é, com pronomes femininos, de uma forma super normal, sabe, sem nenhum tipo de problema. E aí apareceu uma pendência lá na conta que ela precisava entender e eu não entendia também o que estava acontecendo, mas então ela precisou falar com a gerente da agência onde eu tenho a conta, que é em outro lugar, em outro bairro. E aí eu liguei para a pessoa lá, para a gerente, e eu pedi, olha, você conversa com a gerente daqui e porque ela tem uma dúvida. E aí foi que eu comecei a ouvir a conversa delas duas. O celular tem uma assim, dá para você escutar o que o outro lado está falando, e as duas começaram a me chamar de ele, né? E é engraçado que a gerente lá do banco onde eu tenho, da agência onde eu tenho conta, sempre me chamava de ela, e essa moça que eu fui conversar hoje também me tratava nos pronomes femininos. E entre as duas, uma se referindo a mim, e a outra também, me tratando por pronomes masculinos. Então, eu achei isso tão absurdo, que faz com que a gente chegue à conclusão de que a transfobia, e eu não chamo isso, eu não estou chamando aqui de crime isso, né? É, porque às vezes a pessoa escuta falar, transfobia é crime. É crime, mas eu acho que fobia também significa rejeição, né? E se você vai no dicionário, você procura ali o que significa a palavra fobia, além de medo, fobia também significa rejeição.
E essa rejeição ao que é a pessoa transgênero, ela é estrutural realmente. E entre as duas, elas demonstraram quanto isso é estrutural, e talvez elas nem estivessem percebendo que elas estavam fazendo isso. Isso me incomodou bastante, sabe? Mas, de novo, hoje eu estou num dia assim como ontem, extremamente cansada, né? Eu não consegui ter uma reação espontânea de chegar e falar para ela: olha, o que você fez está errado. Então, eu acho que isso deve acontecer com outras pessoas trans também. A gente está tão cansada, a gente corre tanto com tantas coisas, que a gente, para ter essa energia a mais de, sabe, de argumentar e combater essas rejeições, é difícil, gente. Eu não me sinto, às vezes, em condições de promover ali uma discussão, às vezes um conflito, né, um pequeno conflito que seja, porque eu estou cansada, né, e porque eu estou fazendo muita coisa, e isso é uma energia a mais que eu preciso. E é muita energia, né? Tipo, eu Então, acho. Tem que explicar com calma, de sim, forma didática. exato. Então, o que acontece comigo? Eu levo isso para casa, infelizmente, e acho que deve acontecer com muitas outras pessoas trans, e você fica pensando, sabe? Você fica refletindo sobre aquilo, sobre algo que você não fez. Isso, eu acho que isso é ruim para mim. Então, ah, Conta aquela história lá do hospital.